Nós estamos aqui também conectados com... Peraí, só um instante. Deixa eu ver aqui uma coordenação. O que nós temos agora é sobre a... Atenção! Alexandre de Moraes negou prisão domiciliar do ex-presidente da República. Notícia que acaba de chegar aqui na CNN Brasil, 9h46. Decisão recém-exposta, emitida pelo ministro do Supremo. Luísa Martins já está aqui em tela comigo. Atenção para este breaking news. Alexandre de Moraes negou prisão domiciliar de Jair Bolsonaro. Luísa, o ex-presidente que foi passar por intervenções médicas e os advogados estavam tentando emendar a saída que não fosse para a Polícia Federal, mas que fosse já para casa, para uma prisão domiciliar. Solicitaram isso ao Supremo e receberam uma negativa. Bem-vinda, Luísa. Foi isso, Elisa. Bom dia para você, feliz ano novo para você e para todos que acompanham o live. Quem acordou cedo hoje, Elisa, viu que a gente disse durante o CNN Novo Dia que o risco de fuga, né, as violações que foram feitas às medidas cautelares lá atrás pelo ex-presidente Jair Bolsonaro pesavam contra a concessão da prisão domiciliar e isso estava, assim, sendo levado em conta pelo ministro relator e aí agora veio essa confirmação, né? O ministro Alexandre de Moraes negou o pedido da defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro para que ele pudesse ir para a prisão domiciliar, né? Para que assim que tivesse alta do hospital, onde ele está internado desde o dia 24 de dezembro, para uma série de procedimentos, uma cirurgia e depois procedimentos para reverter o quadro de soluço, ele pudesse ir para casa e não voltar para a Superintendência da Polícia Federal aqui em Brasília. Esse pedido, então, foi negado e a gente vai contar para vocês aqui alguns detalhes dessa decisão. O ministro Alexandre de Moraes fala, nesse contexto, né, que não havia... desde antes os requisitos legais para a concessão da domiciliar, porque houve reiterados descumprimentos das medidas cautelares. Ele cita até aquele episódio da violação da tornozeleira eletrônica com o ferro de solda, que acabou levando Bolsonaro à prisão preventiva. E diz que, diferentemente do alegado pela defesa, não houve um agravamento da situação de saúde do ex-presidente, mas sim um quadro clínico de melhora dos desconfortos que ele vinha sentindo após a realização da cirurgia, conforme foi apontado ali nos laudos que foram anexados ao processo. Então, Moraes diz que, olha, ele foi submetido à cirurgia, foi submetido a uma série de procedimentos para tentar controlar ali a questão, né, dos soluços e dos desconfortos, e esses procedimentos foram bem sucedidos, ou seja, o presidente está melhor agora do que estava antes de ser internado. Portanto, ele deve voltar à Superintendência da PF para continuar cumprindo normalmente a sua pena de 27 anos e 3 meses de prisão. Num outro ponto da decisão, uma decisão curtinha de apenas 2 páginas, mas a gente pode destacar mais um trecho, Elisa, em que Moraes fala que todas as prescrições médicas indicadas como necessárias na petição da defesa, né, conforme diz ali, alegam, né, os médicos, a equipe médica que atende o ex-presidente Jair Bolsonaro, essas prescrições médicas podem ser integralmente realizadas na Superintendência da PF, sem qualquer prejuízo à saúde do custodiado, uma vez que, quando Bolsonaro teve ali decretado o início do cumprimento da pena, Moraes, desde antes, já havia determinado uma equipe de plantão 24 horas ali na porta da Superintendência da Polícia Federal para qualquer atendimento de emergência que Bolsonaro pudesse eventualmente precisar, e também livre acesso da sua equipe médica. A equipe médica que atende Bolsonaro, que está registrada ali na superintendência como integrantes dessa junta médica que atende o ex-presidente, tem livre acesso à superintendência da PF, não precisa ficar pedindo autorização judicial para o ministro Alexandre de Moraes toda vez. E ele cita isso, né? Desde o início do cumprimento da pena, foi determinado plantão médico 24 horas por dia, bem como autorizado acesso integral de seus médicos com medicamentos necessários, fisioterapeuta e entrega de comida especial ali produzida por seus familiares. Diante de tudo isso, ele indefere, ou seja, nega, rejeita o pedido da defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro e já
diz, né, após a devida liberação médica, quando Bolsonaro tiver alta, deve retornar ao cumprimento de sua pena privativa de liberdade em regime fechado na Sala de Estado-Maior da Superintendência da Polícia Federal aqui em Brasília, Elisa. Essa foi a decisão assinada há pouco, que a gente obteve acesso aqui, eu e o nosso produtor de STF, Davi Vitorazzi, uma decisão curtinha, mas que resume esse entendimento, né? Moraes entende que a assistência que Bolsonaro precisa pode ser dada na prisão e não justifica, então, a concessão da prisão domiciliar. 1º de janeiro de 2026, temos, portanto, a decisão do ministro Alexandre de Moraes e temos aqui também Luísa Martins compartilhando as informações e o próprio documento para a gente compartilhar aqui com você que nos assiste neste Breaking News aqui na CNN Brasil. A assinatura do ministro Alexandre de Moraes, relator, e todo o documento. A Luísa estava contando para a gente que é um documento curto, de 2 páginas, porque a gente está habituado a ver aqui coisas de 50, 70, 100 páginas. Relator, Alexandre de Moraes, Jair Messias Bolsonaro aparece aqui embaixo. Na sequência, Celso Vilardi é o advogado responsável pela defesa e também os demais nomes de quem faz parte dessa equipe de defesa. E aí, o que eles dizem? Reiterando o que nós já tínhamos contado para vocês, e a Luísa também veio e explicou que às 5h09 de ontem, do dia 31 de dezembro, ocorreu esse pedido da defesa. Nos últimos dias, a gente viu a primeira internação dessa ida mais recente ao hospital, até porque o ex-presidente passou por inúmeras cirurgias, tudo em decorrência da facada que ele levou em 2018. Ele passou por uma primeira intervenção no Natal, que não atingiu o objetivo que a equipe médica queria, de solucionar alguns desconfortos no ex-presidente da República, tanto que o filho, um dos filhos, veio a público, Carlos Bolsonaro, dizer: meu pai ainda está com muito soluço, ainda está com alguns problemas, ou seja, a intervenção médica, infelizmente, não tinha atingido o objetivo necessário. E aí, teve de passar por uma segunda intervenção. E após isso, nós vimos esse pedido da defesa e agora o documento também explicitando ainda mais para a gente que às 5h09 de ontem, dia 31, a defesa de Jair Messias Bolsonaro apresentou um novo pedido requerendo, aqui tem toda a aspa, mas basicamente é que ele fosse para casa cumprir prisão domiciliar após a alta hospitalar e não voltar para a Superintendência da Polícia Federal e que, mesmo indo para casa, lógico, permaneceria as condições de fiscalização do Supremo, que o Supremo entendesse que fossem adequadas. A defesa, aí, nas palavras do próprio ministro relator, o ministro tem toda uma equipe, né, mas quem assina é ele, então, nas palavras do próprio ministro relator, a defesa de Jair Bolsonaro não trouxe aos autos fatos supervenientes que pudessem afastar os motivos determinantes da decisão de indeferimento do pedido de prisão domiciliar humanitária do dia. Aqui ele faz referência a um outro primeiro pedido, tá? 19 de dezembro de 2025. Conforme destacado naquela decisão, existe total ausência, não há nada que faça essa decisão ocorrer. Não há, e aqui o que eu grifei a total ausência dos requisitos legais para a concessão de prisão domiciliar, bem como diante dos reiterados descumprimentos das medidas cautelares diversas da prisão e de atos concretos visando a fuga. Isso aqui, eu até já vou voltar contigo a palavra, Luísa, para te ouvir o quanto o descumprimento de medidas embasou essa decisão, porque a gente tem 2 questões aqui importantes. Uma é o estado de saúde e a defesa pedindo a possibilidade. Porém, por já ter havido uma quebra de confiança, e que a Luísa estava tratando com a gente, a exemplo da solda na tornozeleira eletrônica, então, o que o ministro diz que ocorreram os atos concretos visando a fuga, inclusive com dolosa destruição da tornozeleira, citada pela Luísa, é necessário o cumprimento da pena privativa de liberdade em regime fechado para que seja efetiva a aplicação da lei penal e da decisão judicial.
Luísa Martins, eu quero te ouvir um pouquinho mais sobre isso, por favor. Bom, aqui ele cita várias outras coisas, do tempo de condenação e tudo mais. Eu imagino que já estejam ocorrendo, e já estavam de fato ocorrendo, as interpretações de que era muito difícil a concessão dessa prisão domiciliar, não simplesmente porque, eventualmente, a justificativa médica não seria suficiente, mas pelo descumprimento dessas medidas anteriores que nós vimos. Então, é uma balança que a gente não sabe qual é a porcentagem desses descumprimentos, né, no que isso afetou, mas tem um peso bem importante e o ministro deixa claro isso na decisão. Elisa, o histórico do ex-presidente Jair Bolsonaro, na verdade, pesou contra ele, né, nesse momento, porque a gente viu que lá atrás, quando quando Moraes decretou a prisão domiciliar, né, do ex-presidente Jair Bolsonaro, tinha um contexto ali de descumprimento. Na verdade, desculpa, vou começar de novo. Quando ele decretou o uso da tornozeleira eletrônica pelo ex-presidente, houve um descumprimento, por exemplo, da proibição de usar as redes sociais. A gente lembra naquele ato, né, no Rio de Janeiro, em que foi transmitido um vídeo do Bolsonaro, né, ele foi gravado, foi colocado nas redes do senador Flávio Bolsonaro. Aquilo acabou gerando um descumprimento que levou Bolsonaro de livre com tornozeleira, foi mantido ali na prisão domiciliar em uma medida que era um pouco mais restritiva. Depois, já em domiciliar, novamente ele descumpre ali a questão da tornozeleira eletrônica na tentativa de romper e aí é levado para a prisão preventiva. Então, o histórico de descumprimentos acabou sendo levado em conta, sim, pelo ministro Alexandre de Moraes.